Foi o Calvário. Calvário. Essa palavra tem sido rejeitada, esquecida, desprezada por quase todo mundo. Este monte ficava próximo a Jerusalém e recebeu esse nome porque eu já disse, até mostrei, que parece uma cadeira naquela época de Jesus. Hoje, lá isso não tem mais. Hoje é tudo coisa assim para receber turistas. Encobriu o Calvário. O Calvário caiu no esquecimento. As pessoas não querem, talvez porque quando Jesus foi crucificado, naquela sexta-feira tenebrosa, as pessoas lembram do sofrimento, da morte, da agonia de Jesus, e eles querem esquecer isto. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2, fala que naquele dia, lá no monte do Calvário, o aspecto de Jesus, a pessoa de Jesus, nu, pendurado naquela cruz, sangrando. Versículo 2 fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, ponto e vírgula. Olha aqui, fala aqui, não tinha aparência nem formosura. O que é? Não tinha beleza. Não era gostoso, não era bonito ficar olhando Jesus na cruz. Ele estava esmagado, massacrado, magro, sofrido, sangrando. Humanamente falando, não havia beleza naquela figura pendurada naquela cruz. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Calvário lembra essa feiura, digamos assim. Lembra um quadro não lindo, que não era lindo. E quando você vê uma coisa feia, você quer esquecer. Todo aquele contexto era de tristeza, de dor. Por isso as pessoas não querem lembrar ainda hoje, viu? Quantas pregações sobre o Calvário você tem ouvido nesses últimos anos? Quantas? Nenhuma? Maísa? Também não, Acton? Também não? O Calvário tem sido desprezado por quase todos, inclusive pelos evangélicos. Mas eu quero dizer hoje que essa reação, essa atitude da igreja não combina com o coração de Deus. Deus não vê como nós vemos. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista da religião. Abra o seu coração para esta palavra hoje. Eu nunca tinha visto em quase 50 anos, então, nunca tinha visto esse aspecto que o Espírito de Deus me revelou essa semana. Eu queria que muita gente pudesse ouvir isso. Mas Deus trouxe você para ouvir essa palavra. O Calvário sempre esteve, está e estará no coração de Deus. O Calvário não foi qualquer coisinha à toa. O Calvário foi escolhido a dedo por Deus. A Bíblia não despreza o Calvário. Por exemplo, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, o único evangelho de Cristo, mas do ponto de vista de 4 homens diferentes, você vai ver várias coisas que aparecem nos 4 evangelhos. Às vezes Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, mas uma coisa que você vai encontrar em todos eles é o Calvário. O Espírito Santo de Deus não deixou esses homens esquecerem deste fato precioso do cristianismo que foi o Calvário. Todos eles relataram o Calvário.
E esse relato vem de Deus, é a palavra de Deus. Deus não despreza o Calvário como os homens, as igrejas desprezam. Quando eu fico vendo os evangelhos, parece que o Calvário é o clímax do evangelho, é o ponto alto, é onde parece que tudo tem que voltar. Quando eu fico lendo as palavras do Senhor Jesus, suas últimas palavras nos últimos dias antes da crucificação, parece que ele está falando que veio exclusivamente para o Calvário. Se houve alguém que não esqueceu do Calvário, ele se chama Jesus, Deus. Por que a igreja não está pregando? Por que a igreja está desviando os olhos para aquilo que Deus focaliza, centraliza? O Calvário foi criado há milhares de anos, mas a impressão que eu tenho é que esteve ali à espera de Jesus. Interessante. Como eu disse, hoje não tem mais, mas parece que ele ficou ali só para Jesus subir e ser crucificado. Por isso que quando eu vejo Deus centrando a cruz, Calvário, cruz, eu fico vendo que uma igreja crucificada está no propósito de Deus. Sim, Deus não esqueceu. É importante para Deus. Por isso uma igreja que anda pela senda do Calvário é uma igreja que está no propósito de Deus. O bispo Charles Riley, ele foi bispo na Inglaterra, em Liverpool. Ele diz que o Calvário foi meticulosamente projetado, planejado e executado por Deus. O Deus Trino, antes da fundação do mundo, projetou o Calvário e realizou naquela sexta-feira tudo o que ele havia planejado. Cada detalhe daquelas 6 horas fatídicas e tenebrosas no monte do Calvário, onde tudo escureceu. Ao meio-dia se fez treva até as 3 da tarde, a Bíblia fala, mas desde as 9 horas Jesus estava ali, na cruz, 6 horas de muita dor, de muita agonia, de muito sangue, de muito sofrimento, de muito suor, de muita vergonha. Tudo ali não aconteceu de graça, à toa, por acaso. Cada ato, cada brado do Senhor, cada transeunte, cada um que passava em frente ali e jogava impropério, jogava na cara de Jesus: você não salvou os outros, por que você não salva a si mesmo? Cada um que passou falando ali, jogando na cara de Jesus, não foi à toa. Cada soldado, cada gota de suor, cada gota de sangue, até mesmo aquele soldado que furou o lado de Jesus, tudo estava no plano de Deus. Calvário foi plano de Deus. Não se esqueça nunca. Muita gente não sabe, porque Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, sim, Deus o desamparou. Mas Coríntios 2 Coríntios fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus Trino participou do Calvário, sim. Se Deus deu tanta importância, por que a igreja está esquecendo do Calvário? É porque não conhece. Apesar da maioria desprezar e não ter prazer no Calvário, o cristão, verdadeiro cristão crucificado com Cristo, sabe que ali no Calvário
foi a mais fantástica obra de Deus que o mundo já viu. O Calvário foi o palco do maior e mais maior espetáculo jamais visto neste mundo. Ela foi tão perfeita, Márcia, tão maravilhosa, que não haverá outra obra semelhante a ela. Não haverá. Calvário, ali, foi o lugar onde o justo Jesus foi injustiçado em favor dos injustos, com o fim de tornar os injustos injustos. Entendeu? Amém? Ok. Calvário foi o lugar onde aquele que nunca pecou se fez pecado, para que pudéssemos ser feitos justos aos olhos de Deus. Ali no Calvário, o Filho do Homem foi entregue nas mãos de homens perversos para ser açoitado, vituperado e crucificado. E tudo que aconteceu ali não foi encenação. Eu não gosto de encenação. Não gosto. Porque ali não foi nada ensinado. Ali foi real. O Calvário, uma cruz. E a Páscoa, para a grande maioria, é histórico. É um conhecimento aqui. Mas precisa ser concreto, real, vivo na tua vida. Deus não dá as coisas só para ornamentação. O que Ele deu e o que Ele fez é para você desfrutar dia após dia. No tribunal do Calvário, Jesus pagou toda a dívida que era contra nós. Nunca saberei o preço que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço, sim. Não despreze o Calvário, porque é desprezar o preço dos nossos pecados. Desprezar a cruz é desprezar a morte e o sofrimento de Jesus. As pessoas que rejeitam e falam mal contra a mensagem da cruz estão cuspindo na cara daquele que amou a ponto de dar a sua vida. Muita gente não sabe. Muita gente que abandona, vira as costas, sai praguejando. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Desprezar o Calvário é desprezar a tão grande salvação, e falar contra a mensagem da cruz é uma das maiores blasfêmias que uma pessoa pode proferir contra Deus. Aqueles que viram as costas para a pregação da cruz estão virando as costas para a única salvação que Deus ofereceu. Você nunca faça isso, tá bom? O Calvário lembra uma caveira, que por sua vez lembra a morte. Foi o lugar da morte, porque era necessário ter uma morte. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio para morrer lá no Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Deus preparou o Calvário antes da fundação do mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que além do Calvário Ele preparou o que mais? Cruz é Calvário. Preparou o túmulo vazio, a ressurreição. Deus é perfeito. Você pode confiar em Deus, no Evangelho de Cristo, na Igreja de Cristo, na Palavra de Deus. Pode confiar. Tudo foi plano perfeito. Você tem que crer
na inclusão, na morte e ressurreição em Cristo Jesus. Desprezar o Calvário é desprezar o magnífico plano redentor de Deus para a salvação do homem. Por isso nós não paramos de pregar a cruz, porque aí a salvação. Se houve alguém que poderia desprezar a cruz, esse foi Jesus. Ele poderia desprezar a cruz. Nós não. Nós não. Ele poderia, porque a cruz não era dele, não era para ele. Ele nunca pecou. Não havia nenhuma sentença contra ele. Mas ele tomou por nós. Ele deu a si mesmo por nós. E ele o fez em meio a dores e agonia, lá no monte do Calvário, porque nos amou sobremaneira. Eu não tenho uma outra pessoa que eu ame tanto quanto a Jesus. Eu não tenho maior gratidão a uma pessoa quanto a Jesus. Quando você começa a entender o que ele fez daquele monte, você fica sem palavras. Desprezar a cruz é desprezar o seu grande amor. Sua determinação em ir para a cruz se deve ao amor que ele teve pelo Pai e por nós. Cruz é amor. No coração de Deus, o Calvário foi o lugar onde ele extravasou o seu amor por nós. Você acha que Deus esquece? Não. Não. Não esqueça você também do Calvário, da cruz. Quando você começa a receber essa revelação de Deus sobre a cruz, sobre o Calvário não fica mais tenebroso. O Calvário fica iluminado, fica alegre, fica vivo, pacífico, lindo. Enquanto muita gente acha que o Calvário é medonho, eu digo que o Calvário é fantástico, maravilhoso. Muita gente vê o sol, a chuva, a colheita, uma série de coisas, falando que bênção, olha que bênção. Mas hoje, quando eu olho o Calvário, essas bênçãos que o povo fala quase que desaparecem, tão pequeninas que são. Eu disse agora com toda a convicção que Calvário é amor, e eu quero dizer com a mesma convicção que Calvário é bênção. A bênção do Calvário suplanta todas as demais bênçãos. Não há provisão maior do que a provisão da cruz. Não há cuidado maior do que o cuidado da cruz. A cruz é a mais importante provisão do céu para alguns que estão aqui na terra. Cruz é bênção. Calvário é um assunto sério, constrangedor. Sabe por quê? Porque ali Deus revela o preço do nosso pecado. Por isso o pecador não dá no pé. Mas se você é justificado pelo sangue de Cristo, você tem a gratidão e amor. O sofrimento e amor de Jesus dimensionam a imensidão do nosso pecado aos olhos de Deus. Tudo aquele que ouve lá no Calvário mostra o peso do nosso pecado, o preço do nosso pecado. A cruz revela o quão grande pecador nós somos.
mas também revela o quão grande e misericordioso é o nosso Deus. É isso que a gente vê naquele monte do Calvário. O Calvário revela a depravação do homem, mas revela a justiça de Deus, revela a impotência do homem quanto a salvar a si mesmo dos seus pecados, e revela o poder de Deus em Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Para mim, Calvário é a melhor definição sobre a graça, o pecado, a misericórdia, a justiça, o amor de Deus e tantas outras coisas mais. É a definição mais bela que nós temos. Nós começamos a entender o cristianismo a partir do Calvário. Nós começamos a entender um pouquinho mais o coração de Deus lá no Calvário. Enquanto a igreja não ouvir a pregação da cruz e não conhecer o que foi feito ali por amor, a igreja não vai saber o quanto foi amada por Deus. A cruz revela a maldição e o preço do pecado. Mas ali, no monte do Calvário, a maldição foi removida e o preço do nosso pecado foi pago por inteiro. Por isso que eu não tenho dúvidas que a cruz conduz o pior dos pecadores para o céu. Qualquer pecador, aquele que foi feito lá, é capaz, é suficiente de cobrir o pecado de qualquer pecador, por pior que seja o cara. Nossa vida cristã começa a funcionar a partir do Calvário. Muitas pessoas hoje se sentem longe de Deus, sentem que não estão tendo comunhão, não vão adorar a Deus, sentem que estão perdidos neste mundo. Mas eles nunca perceberam que eles estão longe do Calvário, da cruz. Porque falta a pregação da cruz neste mundo. Porque foi lá na cruz, lá no Calvário, que Deus marcou o encontro do pecador com o seu Filho Salvador Jesus Cristo. A partir dali, porque Cristo removeu os nossos pecados que nos separavam de Deus, nós podemos ter comunhão porque fomos justificados e reconciliados, e Ele próprio se tornou caminho para Deus. Ali começou a nossa comunhão com Deus. Não é vindo por uma igreja que o pecador vai ter comunhão com Deus. É sendo crucificado com Cristo, sendo justificado pelo sangue de Cristo, é sendo conduzido pelo próprio Cristo ao Pai. E Deus faz isso lá no Calvário. Não precisa abrir mais. Romanos 5,10 fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, cruz, fomos reconciliados porque Cristo morreu, porque Cristo subiu ao Calvário, é que nós fomos reconciliados. Efésios 2,13 fala: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aonde esteve esse sangue? No Calvário, na cruz. Quer se aproximar do Senhor? Aí está a resposta. Aquele que conhece o Calvário, conhece a comunhão com Deus. Ninguém precisa mais viver longe de Deus. Você e eu podemos desfrutar da comunhão com Deus. Tudo porque houve um lugar chamado Calvário. A cruz trouxe a alegria da comunhão com Deus. Não se esqueça do Calvário.
Calvário tornou-se lindo para mim, precioso. Calvário é fundamental, cruz é fundamental para a igreja. Pode ter certeza. Não estou pregando heresias. Eu sei mais que eu tenho que prestar contas com o Todo-Poderoso, mas eu sei que eu estou dentro da vontade dele. Quando o Senhor voltar, Valtinho, ele vai ver marcas do Calvário nos seus eleitos. Aquele sangue vertido no monte do Calvário lavou e justificou os eleitos dos seus pecados. Os redimidos do Senhor terão as marcas do Calvário, como o próprio Cordeiro que ali esteve tem. Calvário é o que nos identifica com Cristo e esse crucificado. Não há mínima possibilidade do Senhor se esquecer do Calvário e nem dos que ali estiveram com Ele, sendo crucificados, sepultados e ressuscitados. Não há possibilidade, de Jesus Cristo e este crucificado, ressurreto dentre os mortos, se esquecer daquele que esteve com Ele, nele, atraído por Ele, incluído na sua morte e ressurreição. Não há possibilidade de Jesus esquecer dos seus. É maravilhoso, isso me traz um gozo na alma, uma alegria e uma esperança viva. Por isso não paro de pregar este evangelho verdadeiro. Calvário ou a cruz é a marca que distingue os salvos. Se você é um crucificado, regenerado, justificado, você não precisa temer nenhuma investida do diabo. Não precisa temer. Porque se Jesus fez tudo aquilo no monte do Calvário para te salvar, imagina o que Ele fará para te manter salva. Não precisa temer. Esta igreja, irmã Devenir, não precisa temer o inferno, as perseguições, a pobreza, a fome, a doença, nada. Não precisa temer nada. Porque o que Jesus fez ali no monte do Calvário para te salvar é suficiente para você descansar que Ele está fazendo barulhos. E se Ele não fosse Ele fazendo por você hoje, você estava na roça. Eu estava. E eu quero dizer nesta noite, Calvário é segurança. Que esta mensagem possa despertar e encorajar a igreja a perseverar na graça da cruz. Todo verdadeiro cristão alegra-se em ouvir e viver a cruz diariamente, porque nela encontra graça para a sua vida. Márcia, eu tenho recebido graça de Deus no meu dia a dia. Eu fico abismado, maravilhado com a graça de Deus. 2 Coríntios 6:1 fala para nós: não recebemos a graça de Deus em vão. E eu estou dizendo para a igreja hoje: não recebam em vão essa graça de Deus. Betinho, eu não se aparte desta palavra. Não se afaste dessa igreja, Betinha. Algo estupendo, maravilhoso aconteceu lá no Calvário. Os céus se alegraram. O véu se rasgou de alto a baixo. A terra e o inferno tremeram. Santos ressuscitaram. Deus agiu poderosamente no Calvário e continua agindo sobre aqueles que
participam da sua cruz. Aquele Deus que agiu poderosamente naquele dia no Calvário, é o mesmo está agindo na vida dos crucificados com Cristo. Eu creio que Deus está chamando você para participar da estupenda cruz levantada no fantástico monte do Calvário. Hoje eu posso dizer com alegria: maravilhoso Calvário. Pode ser estranho para algumas pessoas, para mim não é. Louva a Deus, porque houve um monte de Calvário precioso e belo. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos orar. Vamos orar.